A terça-feira ainda será de muita tensão e alerta no Rio Grande do Sul, embora o tempo já comece a apresentar melhora em alguns pontos do estado. A frente fria combinada com a atuação de um cavado em níveis médios da atmosfera, a atuação de uma baixa pressão no interior do continente e o intenso transporte de umidade mantém o risco de chuva forte e temporais, principalmente na faixa oeste e metade norte gaúcha. Enquanto isso, o bloqueio atmosférico segue mantendo o tempo firme em grande parte do sudeste e centro-oeste, favorecendo dias ensolarados, baixa umidade do ar e temperaturas elevadas para esta época do ano em alguns pontos. E no Nordeste, a chuva continua concentrada na costa leste, com risco de temporais em alguns pontos. No estado gaúcho, a chuva continua forte principalmente entre o Planalto, Missões, Noroeste, Alto Uruguai, Serra, região central e em áreas da região metropolitana de Porto Alegre, com risco de temporais, granizo, trovoadas, chuva volumosa e rajadas de vento fortes. E os maiores acumulados ainda podem provocar alagamentos e transtornos, especialmente no Noroeste e na região central do estado. As instabilidades também se espalham pelas áreas da metade sul e oeste de Santa Catarina, e permanecem concentradas no extremo oeste e sudoeste do Paraná. Nessas regiões, a possibilidade de chuva moderada a forte. E até ao fim do dia, a tendência é que o tempo melhore em algumas áreas do oeste, Campanha e sul gaúcho. Nas demais áreas do Paraná, o tempo segue firme, e na faixa norte do estado, a umidade do ar continua baixa. As temperaturas continuam amenas no estado gaúcho, devido à chuva e à maior cobertura de nuvens. Em Santa Catarina e no sul do Paraná, as máximas também diminuem, enquanto nas demais áreas do estado paranaense, a condição pré-frontal ainda mantém as temperaturas elevadas. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa leste. Entre o Recôncavo Baiano, litoral de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, a previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes, com possibilidade de alagamentos e temporais em alguns pontos, além do litoral do Maranhão, região de Fortaleza, leste e interior do Ceará. Já no interior da região, o tempo segue firme, quente e com baixa umidade do ar em alguns pontos. No norte, os maiores volumes de chuva continuam concentrados entre o Amapá, Roraima, metade norte do Amazonas e faixa norte do Pará, com alerta para temporais em algumas áreas. Já em Rondônia, Tocantins, demais áreas do Pará e do Amazonas, incluindo as capitais Porto Velho e Palmas, continuam com tempo firme, calor e baixa umidade relativa do ar. No sudeste, poucas mudanças. O bloqueio atmosférico continua impedindo o avanço de instabilidades e mantém o predomínio de sol em toda a região. A baixa umidade do ar continua chamando atenção em grande parte de São Paulo, Triângulo Mineiro, faixa norte, sul e centro-oeste de Minas e sul do Rio de Janeiro. E em São Paulo, a mudança nas condições de tempo deve ocorrer entre o fim da tarde e a noite de quarta, com o avanço e aproximação de uma nova frente fria. E no centro-oeste, o tempo também segue firme na maior parte da região. Até a noite, com o avanço de uma frente fria, as instabilidades aumentam na faixa oeste e sul de Mato Grosso do Sul. E a umidade relativa do ar continua baixa em algumas áreas da região, principalmente em áreas de Goiás e alguns pontos do leste e interior de Mato Grosso, onde os índices podem ficar abaixo dos 20%. Em Belo Horizonte, a máxima pode chegar até aos 25 graus, e até aos 26 em Curitiba. Já em São Paulo e em Brasília, as temperaturas sobem até aos 27, e no Rio de Janeiro e em Palmas, calor de até 32 graus. Se você estiver na região sul do país, ou vai viajar nos próximos dias, acompanhe as atualizações da previsão, já que as instabilidades devem aumentar em algumas áreas da região sul do país entre a terça e a quarta. Em áreas de tempo seco, mantenha hidratação e redobre os cuidados com a saúde e com risco de queimadas. Boa noite, Luzerna. Boa noite a toda a região. Hoje o jornalismo do Portal William está aqui no Procon de Luzerna com meu amigo Alan. E hoje, pessoal, eu vou estar falando um pouco com o Alan, né? Foi um fato que aconteceu comigo, pessoal. O que é o cancelamento da internet? Abre o teu olho, pessoal. Fique com ele bem aberto. Quando eu fui cancelar a minha internet, né, eu era cliente dessa empresa, a gente não vai falar nome aqui, mas né, eu era 15 anos cliente dessa empresa. Mais de 20 anos, vamos pôr, que eu era cliente deles. Ainda quando era aquelas famosas antenonas da internet, né, que a gente falava, né? Então, o que aconteceu, pessoal? Quando eu fui cancelar a minha internet, eles queriam me cobrar a multa. Tome cuidado nessa parte, pessoal. Eu sei que quando você coloca a internet, por exemplo, 1 ano, e chega, vamos dizer, tu colocou a tua internet em março, mas quer cancelar em dezembro, tu vai pagar a multa sim. Por quê? Porque não deu nem 1 ano de uso. Mas no meu caso, que já é 15 anos, mais de 20 anos que eu tenho com essa empresa, eles queriam me cobrar a multa.
Mas é claro que eu não aceitei, né? Falei com a moça, eu disse, não vou pagar multa, coisa nenhuma, falei. Né? Eu disse, sou cliente, mais de 20 anos, agora vocês querem cobrar multa? Então, eu vou estar deixando o Alan tá explicando melhor também, tá, pessoal? Mas tome cuidado, porque às vezes tu paga a multa de propósito e você é cliente antigo, então nunca fique quieto, pessoal. Então, Alan, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, William. Boa noite a todos aí. Então, explicando aí direto o teu caso aí, a multa contratual, vamos lá, como que ela funciona? Quando você assina um contrato de telecomunicações, internet, telefonia, geralmente tem essa cláusula que a gente chama de cláusula de fidelização. Ela é devida, tá? Ela é legal, tá? Mas o que acontece? No seu caso ali, quando você diz que, eu sou cliente há 15 anos, o que aconteceu? Cada vez que você usa a internet, passa algum ano, renova. Então, pelo correto, o que a empresa deveria fazer? Passou um ano, você quer continuar conosco, vamos renovar o contrato, você assina de novo. E assim sucessivamente, né? O que acontece? Qual que é a irregularidade? Vamos dizer que a empresa não está fornecendo a internet adequadamente. Exatamente, ela. E a minha internet não estava boa, estava horrível de ruim. Não, daí ok. Aí nesse caso aí não é devido à multa contratual, porque assim como o consumidor tem que ficar os 12 meses, a prestadora de serviço tem que dar um serviço de qualidade contratado. Então tem diversas hipóteses, uma delas é a má qualidade do serviço. Ou então a empresa foi lá e renovou sem a tua solicitação. Não, eu nem queria renovar o contrato, como que você renovou a fidelização? E eu não queria. Outro caso que não é devido à multa, tá? Então tem alguns casos, no seu caso ali, você negou e tal, resolveu que a empresa entrou num acordo. E é isso aí, sempre tentar conversar e tentar ver se a empresa entra num acordo. Então, é isso aí. E caso, né, a empresa, né, não tenha que ter acordo, então é só vir aqui falar com você no Procon nela. Isso. O procedimento é esse. Tenta conversar com a empresa, não conseguiu entrar num acordo, pode vir aqui no Procon, explica o caso, eu vou ter que dizer, não, nesse caso tem direito, não, nesse caso a empresa tem razão, porque às vezes nem sempre o consultor tem razão, mas como estamos falando de Procon, eu defendo o consumidor, e se o consumidor tem razão, eu vou te dizer e vou defender seus direitos. Então, não deu acordo com a empresa, pode vir aqui no Procon que eu vou tomar as medidas cabíveis aí. Mas se o serviço estiver ruim, pessoal, não fique com um serviço ruim, mal qualidade, né? Procure seus direitos, quer cobrar multa? Então tá bom, né? Não tem acordo, venha pro Procon, pessoal. E como para nós fechar, abra o teu olho e fique esperto, pessoal. Não deixe, né, passarem o rolo por cima de você, né? Isso mesmo. Luzerna, boa noite a toda a região. Hoje aconteceu mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Luzerna. Estou com meu amigo Jonas. Ele vai estar falando um pouquinho, né, da sessão, como que foi. Jonas, então, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, William. Boa noite a todos os ouvintes do Portal William. William, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui passando um pouco dos acontecimentos da Câmara de Vereadores. Tivemos a votação de dois projetos, projeto 019, projeto 020, né, que foi aprovado por todos os vereadores aqui nessa noite, né, são projetos importantes aí que estarão aí na colocação da Câmara de Vereadores aí para quem quiser acompanhar, né. E tivemos também a colocação de todos os vereadores aí que foram feitos aqui nessa Câmara, esclarecimentos, né, tivemos aí o agradecimento aos trabalhos da diretora Adriana Bier, né, que se aposentou com mais de 30 anos de trabalho prestado para o município de Luzerna. Então é um trabalho bastante importante, e a preocupação que eu coloquei aqui é a continuidade das pessoas à frente da educação do município. Nós queremos que a nossa educação sempre seja uma educação de ponta, é por isso que a gente se preocupa, e as pessoas que estão hoje estão fazendo isso acontecer. Então nós queremos dar continuidade a esse trabalho, né? Mas com toda certeza, como eu coloquei ali, a Adriana é uma pessoa maravilhosa que se dedicou a vida para o município de Luzerna, estará também à disposição de auxiliar as próximas que estarão aí
conduzindo essa pasta tão importante para o município de Luzerna. Até um destacamento, né, Jonas? Dois, né, foi feito também, que me chamou a atenção na sessão da Câmara. Os dois foi, né, que eu solicitei para você ali. Foi um agradecimento ao Hospital São Roque pelo excelente atendimento, né? Eu fui atendido no hospital ali. E o outro do Oraiá, né, do CRAS ali, que é os inventos, né? Isso que é legal, né? Dois agradecimentos importantes, né? Exatamente, William. Eu participei do Arraiá na sexta-feira, no sábado a gente tinha um evento, eu como trabalho com isso, então não pude me fazer presente. Mas com certeza foi muito magnífico, foi muito bonito, né? E bem decorado como estava a sexta-feira, né? As pessoas alegres, festa linda, magnífica. Eu quero parabenizar aí o prefeito, toda a equipe, a Jove Colombelli, né? Que eles não medem esforço para fazer acontecer, né? E tendo em vista, né, que a nossa população de Luzerna hoje 50% é idosa. Então a gente tem que cativar, cuidar dessas pessoas que fizeram o município ser o que é hoje, né? Isso deixa a gente muito feliz, enche a gente de orgulho de a gente poder participar de eventos assim. Quanto ao Hospital São Roque, também, William, a gente só tem a agradecer ao hospital. O hospital faz um trabalho magnífico, né? E até de atendimento agora aqui no nosso município. Antes já era bom, agora com esse convênio com a nossa prefeitura municipal, ficou ainda melhor. Tem alguns pontos para ser ajustado na entrega de remédios, alguma coisa que deve estar faltando, mas isso é alguns detalhes que a gente vai aprimorando no andar. Então a aprimoração parte da gente, a gente vai aprimorando e vai fazendo as coisas acontecer. Tá bom, William? Boa noite, Luzerna. Boa noite a toda a região. Agora o jornalismo do portal, ele está com o meu amigo Danilo, ele que é líder do governo, e ele vai estar trazendo as respostas aí da semana do dia 13. Então, boa noite, Danilo, seja bem-vindo. Boa noite, William, tudo certo? Tudo. Então temos apenas 3 perguntas, poucas, para a semana do dia 13 do 7. A primeira era a conversa com os moradores nas proximidades do Sr. Lamperti, no Leãozinho, porque tem um pedaço do estado que fica danificado devido ao tráfego que ele usa de tratores e maquinário agrícola pesado, e foi um pedido para que seja arrumado e conversado com ele para ter outra maneira para não danificar aquele asfalto. Então o município vai reparar, já está lá pertinho, se não até já reparou aquele pedaço até de segunda passada para hoje, né? E vai conversar com ele para ver o que pode ser feito para não ocasionar mais isso. E outra é do Vandinho, informação de troca de bueiros, o cronograma, né? E prevenção ali previsão sobre a colocação dos bueiros também na Nogueira e no Salto. Os serviços já estão sendo executados e estão no cronograma. Portal William. Bombeiros combatem incêndio em vegetação às margens da SC 150, em Piratuba. O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na noite desta segunda-feira, 20, uma ocorrência de incêndio em vegetação nativa às margens da SC 150, Rota das Águas, no interior de Piratuba. A ocorrência foi registrada por volta das 18h56, quando a Central de Operações acionou a guarnição da viatura ABTR de 51 para combater diversos focos de incêndio existentes às margens da rodovia. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram vários pontos de fogo em vegetação rasteira. As equipes realizaram ataque direto às chamas, utilizando aproximadamente 500 litros de água para extinção do incêndio e o rescaldo, evitando que o fogo se propagasse para outras áreas. Após o controle da situação, a ocorrência foi encerrada sem registro de vítimas. Portal William, informação direta e confiável.